seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast Finanças 360, apresentado por mim, Ana Bress. E se você ainda não me segue nas minhas redes, quero te convidar a me seguir, principalmente no YouTube, que é onde eu tenho concentrado a maior parte dos meus conteúdos hoje, tudo atualizado, com lives ao vivo e cursos gratuitos para você. Então segue lá, joga Ana Bress que você vai me achar, curte o canal, tem link aqui embaixo, QR Code na tela, não falta informação. No Instagram também tem muita coisa interessante, você pode também lá me seguir, lá você tem um contato direto por direct comigo, se quiser mandar um elogio, uma sugestão. E esse episódio eu vou falar sobre decisões financeiras, porque as pessoas têm o hábito de quererem respostas e receita de bolo pra vida. Financiamento é melhor que consórcio. Consórcio é melhor que financiamento. Carta contemplada de consórcio é melhor que consórcio se você comprar uma carta contemplada. Renda fixa é melhor do que ações. Por que vocês têm essa dicotomia, queridos amados? A vida não é assim. A vida não é dicotômica, sim ou não, sempre isso, melhor do que aquilo. E eu tenho uma teoria que as pessoas têm muita preguiça de pensar. O ser humano, naturalmente, igual os animais na savana, ele não quer gastar energia, então você é preguiçoso. O ser humano é preguiçoso, não quer gastar energia cerebral, porque pensar gasta uma energia absurda, vocês devem saber disso, para poder refletir. Qual é a condição? Então eu quero ensinar vocês nesse episódio a tomarem decisões financeiras pensando o que faz mais sentido e não tomando partido ou tendo um time se aquele produto financeiro é melhor do que o outro. Não é bem assim. E eu vou começar falando de um produto financeiro polêmico, porque eu lembro de um amigo, Hugo, o nome dele, que a gente há muitos anos atrás estava falando mal de COI. Quero mais uma vez falar mal de COI, porque eu de vez em quando tenho umas missões, sabe? Eu tô muito missionária, se possível, na maior parte dos meus conteúdos, eu falar que COI é horroroso. Se você tem COI na sua carteira, você tem um inimigo gerindo o seu dinheiro. Quem te ofereceu COI não deseja o seu bem. COI é C-O-E. C de casa, O de olho e E de escola, tá? Ó, eu podia falar O de outra coisa. Olho é meio ruim, né? Mas você entendeu. COI, Certificado de Operações Estruturadas, viu? Então, se você tem isso na sua carteira, você já desconsidera, pensa que essa pessoa não é sua amiga, ela é sua inimiga, tá? A pessoa que te vendeu esse COI. Então, se ela foi capaz de te vender o COI, ela é capaz de qualquer coisa com você. E voltando pra parte do Hugo, eu lembro que há uns anos atrás, há quase 10 anos atrás, já existia COI. E o Hugo falou assim, Ana, ele é muito estudioso, inclusive ele é diretor de investimentos de uma grande empresa. E ele falou assim, Ana, o problema do COI não é o COI, é o que tá dentro do COI. E eu concordo. Se um dia fizerem um COI que tem uma estratégia 100% alinhada com o que eu acredito, onde eu ganho em tal cenário que eu acredito que vai acontecer, e se esse cenário der errado, eu saio com mais do que eu teria em outro investimento, eu faria um COI. Aí você vai falar assim, então pronto, então foi isso que o meu assessor que me vendeu o COI falou, e ele me vendeu um COI bom. Não, não tem COI bom. Que quem tá estruturando o COI hoje, tá estruturando o COI pro ignorante. É igual você investir num bancão com o gerente do banco. Aquilo ali, aquela estrutura foi feita pro leigo, pra pessoa que não sabe questionar. Então tudo é horroroso, porque foi formatado pro cara que não entende nada e quer fazer pergunta. Tipo, esse cara não entende nada, entendeu? Deixa ele fazer tal coisa pensando que é bom. Agora, quem entende de verdade nunca faria isso. É você procurar, vou dar outro exemplo, viu? É você procurar, por exemplo, melatonina, uma vitamina naquelas cápsulas de farmácia. Tô dando um exemplo péssimo, você é esse cara que vai na farmácia e pega qualquer cápsula barata de R$20? Meu amigo, nem tem, é mais farinha do que a vitamina D, é mais farinha do que o hormônio da melatonina, né? Porque aquilo ali não foi feito pra você, foi feito com a pílula de farinha que o cara tá te vendendo. Então, foi feito pro leigo, pro cara que não sabe ler um rótulo, não sabe pensar, putz, isso aqui é furada, né? Não posso comprar isso. Vocês estão entendendo? Talvez os meus exemplos sejam pra pessoas esclarecidas demais, mas eu quero que vocês saibam que ninguém que é minimamente inteligente chega na farmácia e compra qualquer vitamina daquela ali exposta, porque aquilo ali é margem de lucro altíssima pra quem te vendeu, é pílula de farinha, tá? Não existe regulação pra nenhum produto que seja natural, tá? Não tem. Você pode morrer, o cara pode fazer um veneno enlatado e te vender porque não tem. Não, se ele não é químico, se ele é natural, não tem. Então eles estão vendendo zero, vendendo água e você comprando, tá? Então a mesma coisa. Não existe investimento bom com seu gerente do banco ali padrão. A não ser que você tenha, que nem foi ele que te ofereceu, pra falar a verdade, tá? Não existe uma carteira de investimentos boa. Porque você poderia ter chegado e falado assim, quero botar esse dinheiro aqui que é minha reserva de emergência no CDB de liquidez diária, tá pagando 100% CDI, confirmou?
Tá bom, não é um péssimo negócio, mas isso não é uma carteira de investimentos. Não tem como você ter uma boa gestão de ativos, com boas ofertas sendo feitas, boas oportunidades chegando até você, se você tá com o gerente do banco. Aquilo não foi feito pra você ganhar dinheiro, foi feito pro banco se sustentar no Brasil, pro sistema se sustentar. Não é à toa que os banqueiros são as maiores fortunas do mundo, eles não são burros. E eles partem da premissa que quem chega até eles são burros. Hoje, o mercado de assessoria, das corretoras de investimentos do jeito que tá, e até as corretoras dentro dos próprios bancos, o Ion, do Itaú, né? Aí tem as outras das outras instituições, que eu não quero correr o risco de errar o nome, você também pode estar dentro desses lugares que hoje tem um vocabulário mais rebuscado, eles vão falar de produtos mais sofisticados, mas ainda assim, confia. Você está recebendo oferta de produtos que a margem dele é maior, porque esse cara quer dar resultado para o investidor dele, né? Então, se você fosse estudar, olhar ali, escolher, você ia falar, nossa, que coisa horrorosa, me ofereceram isso, que é o que eu vejo quando vocês estão lá. Por isso que eu defendo muito o modelo de FIFIX, o modelo de consultoria isenta. Quando a pessoa se torna meu cliente, ela me paga uma anualidade, paga para mim ou para os meus consultores, dependendo de com quem você vai decidir ficar, uma anualidade, eu não ganho mais nenhum centavo por onde você vai botar o seu dinheiro dos investimentos. Então eu vou te oferecer sempre o melhor, o que vai dar mais resultado, porque eu já ganhei o que eu tinha que ganhar. É diferente de todos os meses eu ter que pagar as minhas contas, porque eu te ofereci alguma coisa que paga mais, né? Eu tô defendendo sempre o meu interesse quando eu ofereço para você. É isso que acontece com o gerente do banco, é isso que acontece com o assessor comissionado, tá? Então, fiquem ligados aí. E sobre decisões financeiras, esse exemplo que eu dei do COI é para explicar que o problema não está no nome do investimento. O problema está em como ele é feito. O problema não está no consórcio. O problema está com onde você fez. Como que você vai saber calcular se isso é um bom negócio ou não. Eu conheci uma pessoa que trabalha muito com consórcio e tem algumas sacadas ali de algumas coisas diferentes. E aí eu paro pra pensar, tudo que chega até mim eu faço conta, né? E aí eu penso o seguinte, eu falo, olha, o consórcio padrão que você não tem pressa, ele ainda assim precisa ser feito num bom grupo. Se você precisa comprar um imóvel e tem um horizonte de tempo determinado no valor cheio do imóvel, ou seja, você tem que comprar um imóvel de R$1,5 milhão. Você quer comprar esse imóvel em até 5 anos, você não tem pressa, seria um imóvel para você, uma casa de praia, um imóvel para investimento no futuro, não é uma coisa urgente, você não quer se mudar para lá amanhã. O consórcio padrão, né, que eu digo padrão, é esse que você entra, você tem que olhar uma boa taxa, a menor taxa possível, considerando a soma de todas as taxas, mas você ainda assim tem que escolher um bom grupo. Você pode entrar num grupo horroroso, um grupo com muitas milhares de pessoas que quase não contempla, com inadimplência alta, ou seja, esse fundo nunca tem caixa, esse grupo nunca tem caixa para contemplar e você tá rasgando seu dinheiro. Ah, mas é porque consórcio é ruim. Não, você fez um consórcio péssimo com uma pessoa que só tava olhando para comissão, que não faz uma carteira estruturada, uma estratégia de consórcio para você, tá? Então você tem que olhar a taxa, você tem que olhar a qualidade do grupo. Faz sentido para esse plano de exemplo que eu dei aqui agora, você pegar 15 cartas de 100 mil para completar o seu 1,5 milhão? Não, por óbvio. Você não precisa ser muito gênio para descobrir que é muito mais difícil você contemplar de uma vez 15 cartas do que você fazer uma contemplação de uma de 1,5 milhão, ou de duas de 750, ou de duas, uma de 1 milhão, outra de 500, se for o caso de ter um limitador ali, de ser algum lugar que só vende uma carta no máximo de 1 milhão. Quanto menos cartas você tiver, melhor, porque você concentra a estratégia em contemplar uma carta. Senão você não vai ter dinheiro para comprar seu imóvel de 1,5 milhão. Eu já vi pessoas que chegaram até aqui, porque ele disse que era melhor fazer 15 cartas de 100. Que coisa de maluco. E aí você pensa que a pessoa escolheu, depois vocês vão lá no meu episódio de consórcio, as cotas sequenciais, olhando para o racional, para o estratégico de como é feito o sorteio. Não, esse cara é teu inimigo, igual quem vende COI, esse cara é teu inimigo. É porque consórcio é ruim? Não. Eu, por exemplo, tô num grupo de consórcio maravilhoso. Eu poderia hoje pegar uma carta que eu tenho lá e dar menos de 50%, tá? Acho que teria 30% do valor e ter o valor que eu quero. Ainda não fiz isso porque eu não tô com nada no radar, mas inclusive devo fazer, viu? Vou fazer, só pra avisar vocês, vou fazer. Porque tá maravilhoso. Eu tenho uma taxa baixa, um pós-fixado que eu consigo controlar porque eu não tô me descapitalizando, tenho dinheiro guardado. Ana, você tá dizendo que todos os consórcios são bons? Não. Tem grupos que são horríveis, tem pessoas que fizeram muitas cartas separadas, estão pagando uma taxa altíssima, tá? Então, assim, tem formas horrorosas de se fazer o consórcio. Então, não existe isso, consórcio ou financiamento. E tem a questão do investimento mesmo, né? Tiro o dinheiro pra comprar à vista ou não compro? Relativo, né? De quanto a gente
tá falando? De quem a gente tá falando? E aí eu vou aproveitar esse gancho pra falar uma coisa pra vocês, que eu até falei na aula. Eu quero convidar vocês, inclusive, eu tenho dado aulas gratuitas no meu YouTube, públicas, tá? Toda semana, lives que eu tenho feito. Elas têm sido domingo, mas às vezes a gente precisa mudar por alguma coisa, então vale a pena você ficar atento nos links daqui, QR Code, etc e tal, tá? Mas a gente tem feito algumas aulas ao vivo, que eu sempre dou dicas atualizadas do que eu tô fazendo com o meu dinheiro. Eu sempre consigo ali passar um panorama de mercado financeiro pra vocês. Tem sido muito agregador. Até falei disso no domingo passado. E eu também tenho um curso gratuito que eu estou fazendo. Você também vai procurar data e maiores informações aqui nesses links. Geralmente são aulas de 2 horas cada uma, intensivão, 3, 4 dias seguidos. É surreal, tá? É um curso mesmo que eu dou gratuito. A ideia é você aprender e quem sabe ali você tendo essa evolução, você ser mais um case bom pra contar, você trazer aqui o seu dinheiro pra investir com a gente, mas como ele é gratuito, você, independente de qualquer interesse, pode ir lá assistir essas aulas. Procure por aqui que você vai saber a próxima data disponível, ok? Então eu falei na última aula de domingo, que não faz sentido, e o brasileiro não entende isso, você passar uma vida inteira sem ter um direcionamento se suas decisões estão te levando para o lugar certo. Ana, por que você tá falando isso? Tô falando isso porque eu tava na Califórnia agora, já fui pra Suíça, pra Áustria, algumas vezes. É normal nos países de primeiro mundo você ter um consultor financeiro privado. Que esse cara é o cara que te direciona nas suas decisões e aí depois do que você decidiu com ele sendo um especialista que defende os seus interesses, aí sim você vai pro gerente do banco, você vai pro broker da corretora que negocia às vezes uma ação, alguma coisa assim. Olhem os filmes, gente. Os filmes são assim. Tem aquela série, My Neighborhoods e sei lá o quê, Meus Vizinhos, que o cara rouba o vizinho. Tá na Apple TV. Quando o cara é demitido, a primeira coisa que ele faz é procurar o assessor dele. Ele procura o assessor dele e fala assim, quanto tempo meu dinheiro dura? Eu devo aceitar o acordo da minha demissão ou não? A gente vai liquidar alguma posição dos meus investimentos? Ele não procura o gerente do banco dele. Depois ele vai com o consultor dele, com o gerente do banco. E ele fala, olha, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. Isso no mundo já é compreendido porque é óbvio que o gerente do banco quer oferecer o produto que dá mais spread pro banco. O gerente do banco é como se fosse o advogado do banco. Ele tá ali para vender os produtos do banco. E o seu consultor pessoal, ele é um consultor que vai te direcionar a tomar melhores decisões para você. E se tiver que fazer uma ordem de uma ação, você vai ligar lá pra corretora, compra tanto, vende tanto. Não é esse cara que te recomenda, porque esse cara ganha pela quantidade de contratos que você compra ou vende. Então ele vai querer que você fique comprando e vendendo. O seu consultor que não ganha por isso, que é isento de interesse, que tá sendo pago por você, é que te defende. E isso lá fora, caro ou barato, tem um custo em dólar. No Brasil, existem poucas empresas que fazem dessa forma. Você vai ver muita gente falando de planejamento financeiro, mas muito mais numa pegada de organização financeira e não de um direcionamento contínuo de decisões. E o brasileiro não está acostumado com isso. Ele ainda está achando que o que a Breis Consultoria faz, que é a minha empresa, é a mesma coisa que o gerente do banco faz e que o assessor faz. Então eu expliquei isso aqui para vocês agora. Eu falei isso na aula de domingo. Falei, vocês têm que entender, o brasileiro não é acostumado a valorizar serviço, né? Sempre tem alguém que faz mais barato, né? Sempre tem alguém que um vídeo do YouTube eu posso fazer sozinho. É muita coisa de país pobre, honestamente falando, tá? Muita coisa de país pobre, que não valoriza o trabalho do outro, né? Aí você se atrasa o teu projeto de vida e você perde dinheiro, perde oportunidade, porque você é pão duro, porque você acha que só você tem que ganhar, que o outro não pode vender o trabalho dele. Você vai ver os países de primeiro mundo também não tem isso. Se eu sou bom em ser dentista, em ser médico, em ser advogado, em ser, não sei o que você tem aí, importador de tal coisa, sei lá, imagina qualquer profissão, em ser manicure, tá? Eu tenho que procurar alguém que saiba mexer com dinheiro. Porque eu não vou conseguir ser boa em ser minha profissão tal e saber ser um bom investidor, tomar as melhores decisões. Se você não entende isso, que pra mim é um raciocínio muito óbvio e lógico, você tem que parar e pensar. Eu tô sempre remediando, tomando decisões erradas que me fazem andar pra trás. Eu podia estar muito mais à frente. E é por isso que algumas pessoas têm um sucesso financeiro, o dinheiro delas cresce mais rápido, elas compram imóvel mais rápido, trocam de carro mais vezes, viajam mais vezes. As pessoas estão indo por um caminho que você não tá indo. E dinheiro é intimidade, dinheiro é banheiro. Escolha com quem você compartilha o seu dinheiro, as informações financeiras da sua vida. Tem gente que sai por aí espalhando notícia o tempo todo do quanto tem, do quanto fez, do que compra. Você tem que ter alguém de confiança que tem um interesse real no seu sucesso financeiro para poder te dar suporte nas suas decisões. Senão você está sempre falando do seu dinheiro com alguém que está interessado em tirar seu dinheiro, em ganhar alguma coisa dele, um sugador, um vampiro financeiro. E para você tomar decisões financeiras, você precisa pensar. Pensar é fazer conta. Para de tomar partido de time.
que consórcio é bom, consórcio é ruim. Financiamento tem que fazer conta, tá? Não tem como ensinar vocês fazerem conta aqui. Desculpa se isso é uma decepção no final desse episódio, mas eu não posso trazer todas as taxas, até porque às vezes o financiamento vai ser bom, às vezes vai ser ruim, né? Então não posso trazer exemplos reais. Nas aulas eu até às vezes pego um caso de alguém que tá ali, que me trouxe e discuto, por isso que eu convido você a estar lá. Mas para de ter time. Ação é melhor que renda fixa. Financiamento é melhor que consórcio. Para. Tá? Eu não quero que você faça isso. Mande esse episódio pra alguém que você se importa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.